Nem tudo que está tirando a sua paz é visível. Existem coisas que não fazem barulho, não aparecem para ninguém, mas estão acontecendo dentro de você agora. Pensamentos que voltam sem você perceber, lembranças que apertam o coração no momento mais inesperado, preocupações que você tenta ignorar, mas continuam ali, consumindo sua energia em silêncio. Você pode até estar seguindo com a rotina, conversando com as pessoas, cumprindo suas responsabilidades, mas por dentro existe um peso constante. Uma inquietação que não te deixa descansar de verdade. E o mais difícil é que, muitas vezes, você nem sabe explicar o motivo disso. Hoje não é sobre fingir que está tudo bem. Hoje é sobre reconhecer que algo está roubando a sua paz, e ter coragem de colocar isso diante de Deus. Porque a verdade é simples. Deus nunca planejou que você vivesse carregando esse tipo de peso. Em João capítulo 14 versículo 27, Jesus diz que deixa a paz dele conosco, uma paz que não depende das circunstâncias. Isso significa que, mesmo que tudo ao seu redor esteja confuso, existe uma paz disponível para você agora. Mas para receber essa paz, algo precisa sair. E é exatamente sobre isso que vamos fazer aqui. Você não vai apenas ouvir uma mensagem. Você vai começar um processo de libertação espiritual. Porque aquilo que está roubando a sua paz não pode continuar dentro de você. Agora me responde com sinceridade. Você consegue sentir que existe algo dentro de você que precisa ser arrancado hoje? Existe uma diferença que quase ninguém percebe. E isso pode estar acontecendo com você agora. Nem tudo que você está sentindo vem de Deus, mas você aprendeu a conviver com isso como se fosse normal. Você acorda já com a mente acelerada, vai dormir cansado sem entender por quê, sente um peso emocional que não tem explicação clara. E aos poucos, isso vai se tornando parte da sua rotina. Você começa a acreditar que viver assim é inevitável. Mas deixa eu te falar com clareza, não é normal viver sem paz. Não é vontade de Deus que sua mente esteja constantemente cansada, inquieta ou sobrecarregada. Isso não vem dele. Em Filipenses capítulo 4 versículo 7, está escrito que a paz de Deus guarda o coração e a mente. Guarda. Protege. Isso significa que, quando algo está invadindo seus pensamentos e tirando sua tranquilidade, existe algo que não deveria estar aí. E o problema é que muitos desses ladrões de paz são silenciosos. Não chegam de forma agressiva. Eles entram devagar. Um pensamento negativo que você não confronta. Uma preocupação que você alimenta. Uma lembrança que você revive várias vezes. Quando você percebe, já está emocionalmente esgotado, sem força até para orar direito. Agora presta atenção nisso, aquilo que você tolera, permanece. E talvez você esteja tolerando coisas dentro de você que Deus quer remover hoje. Por isso esse momento é tão importante. Porque antes de Deus tirar, você precisa reconhecer. Precisa identificar o que está ocupando um espaço que nunca deveria ter sido preenchido. E eu te pergunto de forma direta: o que, hoje, está ocupando a sua mente mais do que a paz de Deus? Agora você precisa ir um pouco mais fundo, porque nem todo peso é igual. Existem diferentes tipos de coisas roubando a sua paz, e enquanto você não discernir isso, vai continuar lutando sem saber exatamente contra o que. Algumas coisas vêm de fora. São situações, problemas, pressões do dia a dia. Coisas que você não controla. Uma dificuldade financeira, um conflito, uma notícia inesperada. Isso mexe com você, é inevitável. Mas não deveria dominar o seu interior. Outras coisas vêm das pessoas. Palavras que ficaram marcadas, atitudes que feriram, decepções que você ainda carrega. Alguém disse algo que você nunca esqueceu. Alguém fez algo que você ainda não conseguiu superar. E mesmo que tenha passado tempo, isso ainda ecoa dentro de você.
Mas existe algo ainda mais profundo. Coisas que vêm de dentro. Pensamentos que você alimenta, medos que você repete, culpas que você não solta. E isso é perigoso, porque não depende de ninguém. Acontece dentro da sua própria mente. Em Provérbios capítulo 4 versículo 23, está escrito que você deve guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que aquilo que está dentro de você influencia tudo. Suas decisões, suas emoções, sua fé. Agora entende por que sua paz tem sido afetada? Não é só o que acontece ao seu redor. É o que está sendo permitido permanecer dentro de você. E aqui está o ponto que muda tudo. Deus não quer apenas te ajudar a suportar isso. Ele quer remover. Mas existe uma condição espiritual silenciosa nesse processo. Deus não invade aquilo que você insiste em guardar. Então responde com sinceridade: você está pronto para deixar Deus tocar exatamente naquilo que você tem evitado enfrentar? Existe um momento em que você precisa parar de tentar administrar aquilo que Deus já decidiu remover. E talvez, sem perceber, é exatamente isso que você tem feito. Você tenta controlar a ansiedade, tenta ignorar o medo, tenta conviver com a inquietação, como se fosse possível equilibrar isso dentro de você. Mas não é. Você não foi criado para carregar esse tipo de peso emocional. E quanto mais você tenta lidar sozinho, mais isso se fortalece dentro de você. Em Mateus capítulo 11 versículo 28, Jesus faz um convite direto. Ele diz para você ir até Ele quando estiver cansado e sobrecarregado, e Ele promete dar descanso. Não é um conselho. É um chamado. Só que existe algo importante nesse convite. Você precisa ir. Você precisa entregar. Porque enquanto você tenta resolver tudo dentro da sua própria mente, você impede que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Talvez você esteja esperando sentir paz para então se aproximar de Deus. Mas o caminho é o contrário. Você se aproxima, e então a paz começa a ocupar o espaço que antes era dominado pelo peso. E aqui está a verdade que muita gente evita: segurar aquilo que te machuca não te protege, te prende. Enquanto você mantém certos pensamentos, certas lembranças e certas dores, você está mantendo aberto o espaço onde a paz de Deus deveria habitar. Agora é o momento de mudar isso. Não com esforço humano, mas com decisão espiritual. Porque Deus não apenas consola. Ele transforma. Ele limpa. Ele remove aquilo que está impedindo você de viver leve. Então me diz com honestidade: o que você ainda está segurando que já deveria ter entregado? Agora não é mais sobre entender. É sobre entregar. Porque você já percebeu que existe algo dentro de você que não deveria estar aí. E enquanto isso permanecer, sua paz sempre será interrompida. Então faz isso com sinceridade agora. Não como uma repetição, mas como uma decisão real. Deus, eu reconheço que existem coisas dentro de mim que não vêm de ti. Pensamentos que me enfraquecem, sentimentos que me confundem, pesos que eu carreguei por tempo demais. Eu não quero mais viver assim. Eu coloco diante de ti toda a ansiedade que tem ocupado minha mente, todo o medo que tem me paralisado, toda a culpa que ainda me prende ao passado. Eu entrego aquilo que eu tentei resolver sozinho e não consegui. Tira de mim tudo que rouba a minha paz. Arranca aquilo que não pertence ao teu propósito para a minha vida. Limpa minha mente de pensamentos que não vêm de ti. Liberta meu coração de tudo aquilo que tem gerado inquietação dentro de mim. Em Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7, a tua palavra diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas para apresentarmos tudo a ti em oração. E agora é isso que eu estou fazendo. Eu estou entregando. Coloca em mim a tua paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias. Aquela paz que guarda o coração e a mente, mesmo quando tudo ao redor parece incerto.
Eu não quero apenas alívio momentâneo. Eu quero transformação verdadeira. E a partir de agora, eu escolho não segurar mais aquilo que eu já te entreguei. Agora permanece em silêncio por um momento e percebe o que está acontecendo dentro de você. Não tenta apressar esse processo. Existe algo sendo ajustado aí, algo sendo reorganizado onde antes havia confusão. Talvez nada tenha mudado ao seu redor, mas dentro de você já começou. Porque quando você entrega de verdade, Deus começa a agir onde ninguém vê. Em Colossenses capítulo 3 versículo 15, está escrito que a paz de Cristo deve governar o seu coração. Governar significa assumir o controle, ocupar o lugar que antes era da ansiedade, do medo, da inquietação. Isso quer dizer que você não precisa mais reagir da mesma forma. Aquilo que antes te abalava, agora começa a perder força. Aquilo que te dominava, começa a sair do controle. Mas existe algo que você precisa guardar a partir de hoje. Sempre que um pensamento vier para roubar a sua paz, você não aceita automaticamente. Você confronta. Você lembra do que fez aqui agora. Você lembra que já entregou. E aos poucos, aquilo que antes era automático começa a ser interrompido. Porque a paz de Deus não é frágil. Ela é firme, constante, e começa a ocupar espaço dentro de você. Talvez alguém olhe para você e não entenda a mudança. Mas você sabe. Você sente. Existe algo diferente acontecendo. E isso não é emoção passageira. É resposta de Deus. Agora guarda isso. Você não precisa mais carregar aquilo que Deus já começou a remover. A partir de agora, você precisa proteger aquilo que Deus começou a fazer dentro de você. Porque a paz não é apenas algo que você recebe, é algo que você decide manter. Os mesmos pensamentos podem tentar voltar. As mesmas situações podem acontecer de novo. Mas você não é mais a mesma pessoa que entrou nesse momento. Existe uma consciência diferente dentro de você. Em Isaías capítulo 26 versículo 3, está escrito que Deus conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Isso significa que a sua paz agora tem uma direção. Ela não depende do que acontece, depende de onde sua mente permanece. Então toda vez que algo tentar roubar sua paz, você não negocia com isso. Você não alimenta. Você não aceita como verdade. Você se posiciona. Você lembra que já entregou. Lembra que Deus já começou a agir. Lembra que aquilo não tem mais autoridade sobre você. E aos poucos, isso deixa de ser um esforço e se torna um novo estado espiritual. Você começa a perceber mais leveza, mais clareza, mais controle emocional. Não porque tudo ficou fácil, mas porque algo dentro de você foi alinhado. Agora existe espaço para a paz permanecer. E isso muda tudo. Talvez ninguém tenha percebido o que você enfrentou até aqui. Muitas batalhas foram silenciosas, travadas dentro da sua mente, longe dos olhos das pessoas. Momentos em que você precisou sorrir por fora enquanto por dentro tudo estava pesado. Mas Deus viu. Em Salmos capítulo 34 versículo 18, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que, mesmo quando você achou que estava sozinho, Ele estava presente, acompanhando cada detalhe. E é por isso que esse momento não é comum. Não é só mais um vídeo. É um ponto de virada. Porque aquilo que antes parecia impossível de mudar começou a ser transformado dentro de você. Talvez a dor não tenha desaparecido completamente, mas ela já não tem o mesmo controle. Talvez as situações ainda existam, mas a forma como você as carrega começou a mudar. E isso é o início de algo maior. Agora existe uma nova consciência dentro de você. Você entende que não precisa mais aceitar qualquer pensamento, qualquer peso, qualquer inquietação. Você aprendeu que pode entregar, e mais do que isso, que Deus responde.
Então guarda essa verdade: você não voltou para o mesmo lugar de antes. Algo foi alinhado dentro de você, e isso vai refletir nas suas decisões, nas suas reações, na sua forma de viver. A paz que você começou a sentir aqui não é passageira. Ela é um sinal do que Deus está estabelecendo dentro de você. Agora existe uma decisão que precisa ser firmada dentro de você. Porque não adianta apenas sentir a paz por um momento, é preciso escolher viver nela a partir de agora. Você já percebeu o que estava te fazendo mal? Já entregou aquilo que estava pesado? Já sentiu que algo mudou dentro de você? Então não volte a aceitar aquilo que Deus já te mostrou que precisa sair. Em Romanos capítulo 12 versículo 2, está escrito que você não deve se conformar com este mundo, mas deve ser transformado pela renovação da sua mente. Isso significa que a sua paz está diretamente ligada ao que você permite permanecer nos seus pensamentos. Se um pensamento não te aproxima de Deus, não fortalece sua fé e não produz paz, ele não merece espaço dentro de você. A partir de hoje, você começa a filtrar melhor o que entra e o que permanece. Você não se entrega mais à ansiedade como antes. Você não alimenta mais aquilo que te enfraquece. Você escolhe aquilo que te edifica. E essa escolha, repetida todos os dias, começa a transformar sua vida de forma real. Talvez você ainda enfrente dias difíceis. Mas agora existe uma diferença: você não entra mais nesses dias da mesma forma. Existe uma base dentro de você que não existia antes. E essa base é a paz de Deus sendo construída e fortalecida dentro do seu coração. Agora guarda isso como uma verdade definitiva dentro de você: a paz que Deus colocou em você não é frágil. Ela não depende do dia ser bom, das pessoas mudarem ou dos problemas desaparecerem. Ela permanece, porque vem dele. Em João capítulo 16 versículo 33, Jesus diz que no mundo você teria aflições, mas que deveria ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Isso significa que a paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Então quando algo tentar te abalar novamente, você lembra dessa verdade. Você não reage como antes. Você não se entrega como antes. Você se posiciona. Você entende que aquilo que vem para roubar sua paz não tem mais o mesmo acesso. Não porque você é forte sozinho, mas porque você não está mais carregando tudo sozinho. E a partir de hoje, toda vez que sentir que algo está tentando voltar, você faz o que fez aqui. Você entrega. Você não segura. Você não acumula. Porque você já sabe o peso que isso traz. Agora existe um novo caminho sendo construído dentro de você. Um caminho onde a paz não é ocasional, é constante. Onde sua mente não é dominada pelo medo, mas alinhada com a presença de Deus. E isso vai refletir em tudo. Agora você precisa selar isso dentro de você com uma decisão clara. Não emocional, não momentânea, mas consciente. Você não volta mais a carregar aquilo que Deus já te pediu para entregar. Em Salmos capítulo 55 versículo 22, está escrito para lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Lançar significa não pegar de volta. Significa confiar ao ponto de não carregar novamente aquilo que já foi colocado nas mãos de Deus. E é exatamente isso que você decide agora. Você não aceita mais viver com a mente sobrecarregada. Você não normaliza mais a inquietação constante. Você não se permite voltar para o mesmo estado de antes. Quando pensamentos vierem, você lembra: isso já foi entregue. Quando o medo tentar falar mais alto, você lembra: isso não tem mais espaço. Quando a ansiedade tentar voltar, você se posiciona: eu não carrego mais isso. E aos poucos, essa decisão se torna parte de quem você é. Agora, se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: eu recebo paz. Não como uma frase qualquer,
mas como uma declaração daquilo que você decidiu viver a partir de hoje.